Oi, tudo bem? Eu sou o professor Flávio, professor de língua portuguesa. Pessoal, nós já vimos aí nas 2 últimas semanas estudando a narrativa. Nós já aprendemos nas outras aulas o que é uma narrativa, que é contar uma história. Aprendemos também o que é um narrador, que é a pessoa que conta a história. E também aprendemos quais são as características desse narrador. Vocês estão lembrados? Narrador personagem, que também a gente chama de narrador em primeira pessoa, e narrador observador, que a gente chama também de narrador em terceira pessoa. Se vocês ainda não ouviram essa aula, ouçam para que vocês possam entender melhor, inclusive, do que a gente vai falar hoje. E na aula de hoje, nós vamos falar daqueles que são considerados as estrelas de qualquer história. Quem são? Os personagens. Então vamos lá. Toda história, pessoal, ela é centrada num conflito vivido pelos personagens. Esses personagens, eles são os elementos vitais no texto narrativo, né? Afinal de contas, não existe história sem personagem, não é mesmo? Só um parênteses aqui que eu quero fazer. Eu falei que a história é centrada no conflito vivido pelos personagens. A palavra conflito, ela tem vários significados, mas basicamente ela significa choque e embate. Ela pode significar desde uma briga, um enfrentamento físico, uma guerra, como também um confronto de ideias, uma discussão. O que eu estou querendo dizer aqui é que nem sempre conflito é uma briga física, mas em toda narrativa você vai perceber que existe ali um conflito, alguma situação de embate vivida por um ou por mais de um personagem. Os personagens, eles são apresentados ao longo da história, e essa apresentação dos personagens durante a história pode ser direta ou indireta. A apresentação direta acontece quando o personagem aparece assim claramente no texto, retratando as suas características físicas ou características psicológicas. Quando eu falo de características físicas, eu estou falando assim, se o personagem é alto, baixo, gordo, magro, branco, preto. Então, essas são as características físicas do personagem. E características psicológicas são se ele é calmo, se ele é tranquilo, se ele é uma pessoa nervosa. Então isso a gente chama de características psicológicas, tá? Então, na apresentação direta, o personagem ele aparece claramente, né? E a gente consegue perceber essas características físicas ou psicológicas. Mas a apresentação do personagem também ela pode ser indireta, que é quando os personagens aparecem aos poucos, e aí o leitor é que vai construindo aquela imagem na medida em que a história vai passando e a partir das ações desse personagem. Então é o leitor é que vai percebendo se esse personagem é calmo, tranquilo, nervoso, se ele é um cara honesto, desonesto, né? Isso não é colocado explicitamente como na apresentação direta. Os personagens, eles são seres reais ou fictícios. Fictícios significa inventados, que não é real, que não é de verdade. Qualquer ser que pratica uma ação dentro da história é personagem. Outra coisa, lembra que os personagens não têm que ser necessariamente pessoas. Pode até ser uma pessoa, mas pode ser um animal, pode ser um ser mitológico, né? Saci, fada, ou um ser fantástico, um objeto personificado, ou até mesmo um sentimento. Os personagens, eles não são todos iguais. Tem algumas divisões aí dos personagens. Eu vou falar de 3 e vou falar também de uma 4ª divisão que muita gente não dá muita atenção, mas eu gosto de falar. Então eu vou falar de 3 principais e mais um. Então a primeira divisão aí que a gente vai fazer dos personagens são entre personagens
protagonistas e antagonistas. Bom, o que é um personagem protagonista? Personagem protagonista é aquele que tem um destaque na história. Ele ocupa o principal lugar da história. Pode ser um e pode ser mais de um, tá, pessoal? Já os antagonistas são os adversários dos protagonistas ou do protagonista, se for um só, né? Esses antagonistas, eles vão criar ou vão alimentar um conflito, aquele conflito que eu falei lá no início, e eles dificultam a vida dos personagens principais. Na verdade, eles atuam como se fosse assim um obstáculo para que o protagonista não consiga realizar os seus objetivos, tá? Eles dificultam a realização dos objetivos do personagem principal ou dos personagens principais. Então, personagens protagonistas e personagens antagonistas. Depois a gente tem os personagens que a gente chama de secundários. Os personagens secundários, eles participam da história, porém, eles são menos importantes. Eles contribuem para a construção da história. Participam, como eu disse, mas eles não aparecem o tempo todo, tá? Eles dão um suporte assim para os personagens protagonistas e para os personagens antagonistas. Então, contribuem, mas não são tão importantes, não aparecem tanto. E aí, eu quero falar do quarto tipo aqui, que é o personagem figurante. Muita gente não dá bola para o figurante, mas ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque o personagem figurante, ele, apesar de ser um personagem de menor importância, ele é usado para caracterizar ou para compor o cenário que está acontecendo alguma coisa na história. Você já deve ter visto assim, em novela, uma cena no aeroporto, por exemplo. Vocês devem perceber que nessa cena os personagens que são os personagens principais, eles estão agindo, mas aí tem alguém varrendo o chão, outros passageiros passando. Esse pessoal aí que está varrendo o chão, outros passageiros passando, são os figurantes. Eles são importantes para dar aquela ideia de que o personagem está naquele lugar onde ele está. No caso eu expliquei aqui o aeroporto. Você já pensou se fizesse uma cena de um filme ou de uma novela no aeroporto e tivesse só os personagens principais agindo, o aeroporto completamente vazio, sem ninguém? Ia ficar muito esquisito, não ia? Então o personagem figurante, ele é esse personagem que vai compor, vai tornar o cenário real. Então os figurantes, eles vão dar mais vida, mais realidade ao cenário, ok, pessoal? Então eu considero o personagem figurante um personagem muito importante também. Então, recapitulando, nós temos os protagonistas, que ocupam o lugar principal da história. Nós temos os antagonistas, que são os adversários, que vão dificultar a vida dos personagens principais. Nós temos os secundários, que são personagens menos importantes, mas que de alguma forma contribuem para a construção da história. E nós temos os figurantes, que são os personagens que também têm menos importância no sentido assim do desenrolar dos fatos, mas eles são muito importantes para dar uma credibilidade, uma realidade maior aos cenários da história. Ok, pessoal? Esta foi a aula de apresentação dos personagens. Eu espero que você tenha compreendido, né, todos os elementos aí que nós apresentamos hoje, mas se você ficou ainda com alguma dúvida, é só você deixar um comentário aqui, entrar em contato comigo, que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom, pessoal? É isso aí. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!